Valeu, pessoal. Para quem não chegou no início, meu nome é Rafael Matos, sou analista de implantação da Assistência Site e vou dar início ao terceiro dia de treinamento. Hoje nós vamos fazer um treinamento voltado para a parte de alertas. Alertas nós tratamos no SSX através das regras, tá bom? Mas vamos partir do princípio. Hoje nós vamos começar falando sobre áreas e rotas. Áreas e rotas, elas servem para um controle de vocês, quando você atribui a mesma a uma categoria específica. Vamos simplificar isso, vamos ver isso na prática aqui no cadastro. Vindo em administração, tá? Menu áreas e rotas geográficas, eu tenho aqui, ó, áreas e rotas geográficas. Vou clicar aqui. Ao clicar nesse menu, vai surgir essa tela que vocês estão vendo aqui, e eu já venho com todas as informações listadas. Quais informações? De quais áreas eu tenho aqui. Ok? Então, todas as suas áreas cadastradas, elas vão vir alocadas aqui. Tá? Além de você cadastrar manualmente, você também consegue importar essas áreas, por exemplo, do Google My Maps, do Google Earth, tá ok? Só que essa importação é realizada através de KML. Não vou entrar muito no assunto, mas é possível, tá bom? Através de KML, através de integração, você consegue sim importar essas áreas para o SSX. Para cadastrar uma nova área, você vai clicar no sinal de mais, tá bom? Só vir aqui e clicar. Vai surgir essa tela. Eu falei no início, antes, né, de começar o treinamento, como uma informação adicional, que é a seguinte: quando você possui o mapa do Google, isso facilita para você no momento do cadastro. Quando você não possui o mapa do Google, ou seja, você utiliza o mapa gratuito, que é o OpenStreetMap, quando você utiliza esse mapa, tá, ele não vai te dar uma informação importante aqui, que é o campo digite aqui. Através do campo digite aqui, você consegue buscar o seu endereço. Ou seja, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, Hernani do Amaral Peixoto, Niterói, ele já vai jogar para mim aqui a localização. Ou seja, se você não possui o mapa do Google, você vai ter essa visão aqui inicial do Brasil inteiro, né? E você vai ter que ir catando a sua área, tá ok? Se você conhece a sua área, tudo bem. Por exemplo, a sua sede você não vai ter dificuldade para encontrar. Agora, se você tiver cadastrado de um cliente seu, vai ficar um pouco mais complexo. Por quê? Porque você não conhece necessariamente a área do seu cliente. Se você atende a todo o Brasil, então fica essa observação, tá? O mapa do Google, ele facilita a sua vida no momento do cadastro. Então, beleza. Vou aumentar aqui, só um momento. Vou aumentar aqui. Perfeito. Vou cadastrar uma área, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, então vou utilizar aqui a minha própria região como referência. É o seguinte, aqui é a Ponte Rio-Niterói, eu tenho uma área aqui, é a Capela Naval Sagrada Familiar, essa capela aqui, naval. Eu quero cadastrar uma área, e essa aqui é a minha área. Ou eu quero cadastrar uma área aqui no centro, né? Eu tenho uma praça aqui, o campo de São Bento, e eu quero cadastrar esse campo São Bento. Independente do motivo, eu quero controlar quando ele entra e sai de lá, eu quero vincular essa área a uma regra, eu não apenas quero controlar, eu quero ser alertado toda vez que ele acessar aquela área. Ou eu quero criar uma área de periculosidade. Eu não quero que o meu veículo, ou que o veículo dos meus clientes, entre naquela área, porque são áreas, áreas perigosas, né? Áreas que o seguro não cobre se você entrar, ou se você trabalha com gerenciamento de risco, o seguro não vai cobrir. Então é o seguinte, eu quero fazer um controle de áreas, cadastro de áreas e rotas. Eu venho aqui, clico nesse símbolo, né, poligonal, posso clicar aqui, e vou começar a dar um clique. Quando eu der um clique, ele vai fazer uma bolinha, eu dou um segundo clique, ele faz uma reta. E a partir disso, a cada clique que eu dou, eu começo a moldar a área que eu quero, entendeu? Quando eu dou o último clique em cima do primeiro ponto, eu fecho a minha área. Aí quando eu fecho a minha área, aí sim a minha área está finalizada. Eu selecionei toda a minha área. Eu quero refazer esse processo, é só clicar de novo aqui no símbolo poligonal, tá bom? Você pode escolher a paleta de cor, uma cor que se adapte melhor à região. Por exemplo, eu estou tendo a visão aqui de mapa. Eu posso clicar no mapa e trocar para satélite. Se eu vier aqui no centro de uma cidade e fazer uma área aqui, ó, da cor cinza, eu quase não vou conseguir enxergar. Então, por isso que o SSX ele te disponibiliza uma paleta de cores. A paleta de cores, ela serve para quê? Serve para criar um contraste entre a área e a região em si, tá bom? Isso é muito importante, até para você visualizar
visualizar essa área de forma mais destacada quando o mapa está longe. Tá bom? Então é o seguinte, selecionei aqui a minha área, eu quero alterar essa área aqui. Não fechei ainda, não salvei a documentação. Você pode clicar aqui nas arestas e movimentar. Não consigo enxergar muito bem, quero botar um mapa grande. Só clicar aqui nessa caixinha que você vai ativar a visualização em tela cheia. Show de bola. Com o scroll do seu mouse, que é a bolinha do mouse ali, você vai aplicar o zoom e você vai tirar o zoom. Dessa forma fica bem melhor. Olha aqui, ó. Eu quero pegar a minha praça inteira. Eu venho aqui. Obviamente, né, pessoal, pegando as ruas, porque é na rua que o seu veículo vai dar a posição. Então pega aqui as quadras, ó. Perfeito. Já tem a minha área certinha aqui. Se o meu veículo passar pela área, né, nas suas adjacências, eu vou ser notificado. Óbvio, você tem essa área aqui, quer aumentar? De novo, ó, vem pelas arestas aqui, ó. Arrasta. Arrasta para cá, ó. Aqui. Pronto. Pegou uma área maior ainda. Vocês conseguem moldar isso. Se vocês não quiserem uma área poligonal, você pode aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? Perdão. Se você quiser moldar mais ainda, entre um ponto e outro, vai ter um pontozinho aqui meio transparente. Dizendo o quê? Você pode inserir um novo ponto aqui. Como é que você faz? É só clicar, segurar e arrastar. E você consegue agora criar, a partir da forma que você tem, mais formas. Ok? Sempre clicando entre um ponto e outro. Sempre. Entre um ponto e outro, se você clicar no meio, você consegue movimentar essa área e fazer uma área do jeito que você quiser. Tá bom? Vou botar esse exemplo aqui. Show de bola. Tá pronto. Eu quero essa área aqui. Só tirar a tela cheia, clicando lá no canto superior direito, ativar a visualização em tela cheia. Show de bola. Minha área está criada. Criei minha área. Vou dar o nome para ela. Vou botar aqui como Campo de São Bento. A categoria e o grupo são obrigatórios no cadastro de uma área. A categoria atribui uma função. Um grupo é obrigatório. Por mais que você tenha só uma única área, você precisa pegar essa uma única área e aplicar dentro de um grupo. É obrigatório, tá bom, pessoal? Na categoria, na sua central não vai ter nenhuma categoria. Caso você já tenha categorias cadastradas, ao clicar aqui na setinha para baixo, você vai visualizar todas as categorias que existem, tá bom? No meu caso, como eu já tenho uma cadastrada, eu vou selecionar aqui, tá bom? Mas se você não tivesse, o que você faria? Você iria clicar aqui, ó, nessa tela de atalho. Clicou na tela de atalho, vai abrir a tela de categorias de áreas. Clica no sinal de mais e abre em funções aqui, ó. A função é justamente o que vai dar um atributo para aquela área. Existem várias funções. Eu não vou explicar todas elas para não complicar o treinamento aqui. No caso, não dificultar o aprendizado de vocês hoje. Vocês podem, a princípio, aplicar essa categoria aqui, ó, essa função, registro de passagem pelo ponto. O registro de passagem pelo ponto, ela serve para quê? Toda vez que você, o seu veículo, passar pela área, isso vai dar um registro. Além do histórico de posição que já existe, vocês vão acrescentar essa passagem pela área em um relatório novo. Existe um relatório chamado passagem por área. E toda vez que o seu veículo passa por uma área que tem essa função registro de passagem pelo ponto, toda vez que você passar por aquele ponto, vai ser inserida essa informação dentro de um relatório específico. Então é o seguinte, eu quero ter o controle da área. Sempre que eu passar por aquela área, eu quero não só ser notificado, eu quero ter o controle. Quando que ele entrou, quando que ele saiu, por qual rua ele entrou, por qual rua ele saiu, quanto que ele percorreu e quanto tempo ele esteve dentro daquela área. Às vezes a área é muito grande. Então, para você ter esse controle, você cria a área e aplica esta função. Existem mais de uma função, tá bom? E se você quiser, você pode botar todas as funções dentro de uma área só, tá bom? Então eu não vou cadastrar isso aqui porque eu já tenho cadastrado. Eu vou pegar aqui, ó, registro de passagem pelo ponto. Como é que eu vou fazer isso? Como é que seria, né? Eu iria vir aqui,
escolher registro de passagem pelo ponto e ia dar um nome. E eu vou dar um nome bem redundante para facilitar, tá? Registro de passagem pelo ponto, que é o mesmo nome da função. Clico em salvar e selecionar e apliquei, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Registro de passagem pelo ponto. Tá bom? Já apliquei. E o grupo? É a mesma coisa. Eu clico aqui para cadastrar um grupo. Caso você já tenha um grupo, é só abrir essa paleta e escolha o grupo aqui. É obrigatório. Tudo que tem asterisco aqui, pessoal, é obrigatório você dar alguma informação, preencher, escrever. Você precisa dar essa informação para o sistema. Ele te obriga, tá bom? Então eu clico aqui na página, cliquei nessa paginazinha que significa atalho, eu vou vir para essa tela aqui, ó. Grupos de áreas e rotas geográficas. Só grupos, tá bom, pessoal? O nome dessa tela é cadastro de grupo, resumidamente. Aqui eu vou escolher a unidade organizacional que essa área pertence. Padrão, pessoal, unidade organizacional, administração geral. Na minha tela aqui, nessa minha base, eu tenho várias unidades organizacionais. Por quê? Porque é uma base de demonstração. Então, eu utilizo essa base para dar treinamentos. Então, a minha base está cheia de informação. Então, se eu ver aqui em unidade organizacional, tem várias aqui. No caso de vocês, sempre será administração geral. Beleza? Nome para quem? Para o grupo, tá bom, pessoal? Vou botar aqui, ó. Grupo de áreas da central. Salvo e seleciono. Apliquei aqui na minha área. E eu posso clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, a minha área está cadastrada. Qual é o nome da minha área? Campo de São Bento. Ok? Vou fechar aqui. Volta para a minha tela de áreas e rotas geográficas. E mais uma vez eu consigo encontrar aqui, ó. Campo de São Bento. Se eu tiver mais de uma área cadastrada, né? Eu vou conseguir saber. Por quê? Tem todas listadas aqui. Você não consegue encontrar a sua área aqui? Vem no campo nome e digita o nome da área. Campo de São Bento. Aperta o botão Enter ou clica aqui no filtro, que é esse botãozinho verde aqui na direita. E pronto, ele filtra para você, Campo de São Bento. Se você clicar na setinha para baixo, você pode excluir, tá bom? Se eu clicar de novo na área, eu posso acessar a área e mais uma vez mudar o formato dela. Mudar o tamanho da área em si. Eu posso aumentar, eu posso diminuir, eu posso excluir. Então, a qualquer momento que você cadastra alguma coisa no sistema, você pode alterar tudo, com exceção do gateway, né? O gateway, como vocês viram, vocês não conseguem excluir, tá bom? Só que todo o restante vocês conseguem alterar, excluir, tá bom? É assim que funciona o cadastro de área. Só que o SSX, ele não só cadastra área, ele cadastra rotas também. Cabe ressaltar que para você trabalhar com rotas, é uma função exclusiva do Google, tá? Quem faz a rota, pessoal? Sabe quando você está na sua casa, aí você vai sair para um cinema, vai sair para um restaurante novo, um lugar que você nunca esteve antes. Você pega o seu celular e cria uma rota, né? Você bota o seu restaurante, onde você está no momento, que é a sua casa, e pede para o Google criar uma rota. Aqui no SSX é a mesma coisa. E não só isso, nós utilizamos o Google também para realizar esse trabalho para a gente. Como é que eu faço isso? Agora eu quero criar uma rota da minha casa até o campo de São Bento. Como é que eu faço isso? Ó, eu venho aqui, clico no sinal de mais e eu venho para a mesma tela. Só que qual é a diferença agora? Ao invés de eu vir aqui escolher este ícone poligonal, eu vou criar a rota. Eu clico aqui, ó, no segundo. E aqui, olha só, endereço de origem, endereço de destino. É a mesma coisa que o Google. Você vai dizer de onde você está e para onde você quer ir. Não confundam origem com destino. Tá? Os nomes aqui estão diferentes justamente para te dar um direcionamento. Ele não só cria uma rota, ele diz a direção. Entendeu? Em que direção você está indo? Direção e sentido, né? Então, vou botar um endereço de origem aqui. Por exemplo, ó, Hernani do Amaral Peixoto, número 10, Niterói, Rio de Janeiro. Pessoal, o Google ele trabalha com o Brasil inteiro. Então, qual é a melhor forma de você preencher o seu endereço aqui?
colocando o máximo de informação possível. Eu não botei só Hernani do Amaral Peixoto, número 10. Eu botei Hernani do Amaral Peixoto, número 10, Niterói, que é a cidade, e Rio de Janeiro, que é o estado. Tá ok? Então ele vai pegar essas informações e vai procurar no mundo inteiro. E tem que ser uma... Ele vai criar rota se existir, tá, pessoal? Se não tiver uma rota direta até lá, ele não vai criar. A questão é a seguinte: você tem que trazer o máximo de informação possível. Só isso. Então bota aqui, Hernani do Amaral Peixoto, número 10, Niterói, Rio de Janeiro. E qual é o endereço de destino? Campo de São Bento. Campo de São Bento, Niterói, Rio de Janeiro. Vou roteirizar aqui. Pronto. Ele vai vir aqui, ó, da Avenida Hernani do Amaral Peixoto e criou uma rota. Deixa eu botar aqui em tela cheia para vocês. Olha aqui, ó. Hernani do Amaral Peixoto cria uma rota, essa rota azul aqui. E se eu seguir ela até o final, ela me traz aqui para o Campo de São Bento. Tá vendo a setinha aqui apontando para cá? Significa o quê? Que esse aqui é o meu destino, tá bom? É importante saber isso. Uma seta, né, ela aponta para o destino. E o destino é justamente o campo de baixo que eu preenchi, tá? Então aqui, ó, é a origem e aqui o destino. E é assim que eu crio uma rota, tá ok? E olha que bacana, olha só. Vou botar o nome daqui, dessa rota, ó. Casa X Campo de São Bento. Obviamente, como isso se aplicaria na vida do seu cliente? O seu cliente, ele trabalha com segurança. Ele sempre faz uma rota, ou ele sempre tem que estar dentro de uma área. Você cria a área, você cria a rota e junto com isso você vai trabalhar lá em regras, onde nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Aí funciona da seguinte forma: cria a rota, cria a área e depois a gente trabalha em cima dela. Lembra que a gente cadastrou uma categoria e um grupo antes? Se eu ver aqui em categoria, eu posso pesquisar pela categoria que eu já tinha cadastrado antes. Registro de passagem pelo ponto. E ela já está aqui, ó, cadastrada para mim. Tá bom? Funciona dessa forma. Quando você cadastra a categoria, quando você cadastra um grupo, você não precisa cadastrar de novo um outro grupo diferente. Você pode utilizar o mesmo grupo que você utilizou antes. Tá? Na mesma questão é o grupo, ó. Vou botar aqui. Grupo de áreas da central, que foi o grupo que eu tinha cadastrado antes. Preencheu aqui, pessoal. Tem a rota? Só clicar em salvar. Funciona dessa forma, beleza? Fecho aqui. Ou seja, eu já tenho aqui, ó, a minha área e a minha rota. Além dessa opção de área e rota, eu tenho uma outra opção também, que é o seguinte, ó. Se não for trabalhar com uma área poligonal, né, uma rota, eu tenho essa terceira opção. Essa terceira opção é um pouco mais simples de trabalhar. Por exemplo, eu venho aqui, ó, na área que eu quero cadastrar. Por exemplo, aqui o campo de São Bento mesmo. Clico em cima, ele vai criar para mim aqui uma área, ó. Olha só. Ele vai criar para mim aqui, ó, uma área ao redor, só que em formato circular, um raio. Entendeu, pessoal? Ele cria ao redor do ponto que você clicou, um raio. E esse raio pode ter até 1000 metros. Tá ok? Você pode arrastá-lo até 1000 metros. Deixa eu ver aqui, ó. Você pode vir aqui, ir arrastando essa borda, tá? Ou arrastar até aqui 1000 metros. Se você clicar e segurar, parece que vai passar de 1000, né? Mas não passa. É o máximo que ele alcança. Tá ok? Segue o mesmo esquema, pessoal. O nome, vou botar aqui, ó. Raio do Campo de São Bento. Por que raio? Porque ele cria um raio mesmo, né? Ao redor de um ponto específico. A categoria, mesma. Registro de passagem pelo ponto. E o grupo, grupo de áreas da central. Tá ok? Salve e fecho. Já tem aqui as 3 áreas cadastradas, tá? 2 áreas e uma rota. Funciona dessa forma. Tá bom, pessoal?
Até aqui, tudo tranquilo? Se for só uma rua, dá para fazer? Dá sim, tá? Qualquer área. Não tem o mínimo, tem o máximo. Aqui no caso do raio. Por que você vai pegar uma área do Brasil inteiro? Você pode pegar o Brasil inteiro? Pode. Mas não tem porquê. Então, assim, o mínimo ali, né? Uma quadra. Você quer pegar uma quadra, quer pegar só uma rua. Beleza, se for só uma rua, nem precisa fazer rota, né? Você pode fazer uma área ao redor da rua. É um retângulo, assim, bem grande. Ou ir acompanhando as margens da rua, criando uma área. Tá bom? Mas você pode sim. Independente do tamanho, você consegue cadastrar aqui, tá bom? Se o raio não satisfazer toda a área, não conseguir preencher toda a área, você parte para a área em si. Escolhe ali a ferramenta poligonal, que é essa aqui, ó. Escolhe aqui a ferramenta poligonal e faz. Por exemplo, eu quero pegar só uma rua. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o Rio de Janeiro. Aqui, ó. Hernani do Amaral Peixoto. Eu quero pegar só essa central, essa rua aqui, ó. Essa avenida aqui, Hernani do Amaral Peixoto. Olha que simples aqui, ó. Vou vir aqui, vou dar um clique aqui. Vou dar um clique. Vou dar um clique. Tá vendo que eu tô pegando ao redor da rua? Pronto, olha aqui, ó. Tá aqui. Funciona dessa forma. Você pode fazer do jeito que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Vamos lá então, hein? Vou fechar aqui e vou dar continuidade. Esse foi o processo de cadastro de áreas e rotas dentro do SSX. Lembrando, você pode cadastrar, mas também você consegue importar, tá bom? O pessoal de desenvolvimento criou uma forma de você conseguir importar a áreas.kml através de códigos de integração que você cadastra dentro da assistência, dentro do SSX na sua base. Vamos lá então. Qual a segunda coisa que eu preciso falar com vocês aqui? São os eventos, tá, pessoal? Toda vez que o seu... Eu vou pegar o exemplo aqui de um cliente nosso, que foi utilizado ontem no treinamento. Vou pegar aqui o cliente Ivan. Vou acessar aqui, vou personificar o acesso e vou continuar agora o processo aqui dentro do cliente Ivan. Vamos lá. Tem aqui o cliente Ivan, beleza? E vou acessar aqui na tela operacional os veículos dele. Vamos ver como é que está o veículo dele comunicando aqui. Clico aqui. Informações da posição, que vocês viram no primeiro dia de treinamento. E todas as vezes, pessoal, 100% de atenção agora, por favor. Existem duas formas de seu veículo se comunicar com a central. A primeira forma, pessoal, é com as posições temporizadas. As posições temporizadas é aquela configuração que você faz no seu rastreador. Eu vou dar o exemplo. O exemplo é este. O seu veículo se comunica a cada 1 minuto, ou a cada 2 minutos com a ignição ligada. Por quê? Porque você configura ele dessa forma. Então, toda vez que ele comunica com a central, que são as posições temporizadas. Por que temporizadas? Porque tem um tempo. 1 minuto de intervalo, 2 minutos de intervalo com a ignição ligada. Se for com a ignição desligada, posição temporizada em modo sleep. A cada 1 hora com a ignição desligada, a cada 2 horas com a ignição desligada. A questão é, toda vez que o seu veículo se comunica com a central, através dessas posições temporizadas, ele descarrega várias informações de telemetria, latitude, longitude, que gera a posição do veículo, informações de velocidade, os status das entradas, se está com a ignição ligada, os sensores, atuadores. Ele descarrega uma série de informações da sua unidade rastreada aqui na nossa central, a cada posição. Só que o seu veículo não faz só isso. O seu veículo ele possui uma função muito interessante chamada evento. E toda vez que o seu veículo gera um evento, ele descarrega essas informações quebrando aqueles intervalos regulares de 1 minuto de ignição ligada ou 2 minutos. Ou seja, se o seu veículo, se o seu rastreador estiver configurado corretamente para enviar, por exemplo, uma freada brusca, o que acontece? Se ele comunicar, está comunicando com intervalo de 1 minuto. Passado 30 segundos dessa comunicação, sendo que ele comunica de 1 minuto em 1 minuto, passado 30 segundos, ocorre uma freada brusca,
ele vai mandar uma nova posição. Mas por quê? Por conta da posição temporizada de 1 em 1 minuto? Não. Por conta daquele evento. Ou seja, pessoal, os eventos, quando ocorrem dentro do rastreador, os eventos só dependem do seu rastreador, tá bom? Quando os eventos eles ocorrem no seu rastreador e manda essa informação para o SSX, essa informação vem descarregando também todas as informações de telemetria, velocidade, latitude, longitude, tudo isso vem descarregado, tá bom? Por quê? Porque o seu rastreador enviou um evento, tá? Então, para e pensa. A cada 1 minuto, a cada 2 minutos, que é o tempo que o seu veículo comunica com a ignição ligada, não necessariamente, seu veículo pode comunicar menos que isso. Seu veículo pode também ter um intervalo maior, tá bom? A questão é, toda vez que o seu veículo se comunica, ele manda um evento, sempre. Só que existem eventos que quebram esses intervalos programados, né, de 1 minuto em 1 minuto, de 2 minutos em 2 minutos. Quais são esses eventos? São inúmeros eventos, tá bom? Tudo depende de como de qual rastreador você possui. Ou seja, o seu rastreador, ele possui uma listagem de eventos. Tá? Quais são os eventos que o rastreador tem? Chega no seu fornecedor, no fabricante do rastreador, e pede para ele a lista. Quais são os eventos que o meu rastreador tem? Ah, se o rastreador tem, vou dar uns exemplos. Aceleração brusca, freada brusca, curva brusca ou curva acentuada, colisão detectada e várias outras coisas. Tudo isso ele consegue captar dentro do rastreador mesmo e manda para o SSX. Por que eu estou falando disso? Porque nós podemos criar regras baseadas nesses eventos. E também podemos criar regras baseadas nas telemetrias. Ou seja, nós conseguimos criar regras baseadas em tudo que o seu rastreador faz, mas só ao que o seu rastreador faz. Se o seu rastreador, por exemplo, não capta velocidade, tem como fazer uma regra de velocidade para ele? Não tem. Por quê? Porque ele não tem essa informação. O SSX ele cria regras baseadas nas informações que o seu rastreador traz para a gente. Tá bom? Por que isso? Por que eu tive que dar essa volta toda? Porque todo evento que você quer controlar através de uma regra, você precisa pegar esse evento e criar, baseado nesse evento, um evento de controle. Ou seja, é um evento que vai passar a ser controlado pelo SSX. O SSX ele já enxerga se o rastreador mandar. Beleza? Só que agora, além de enxergar, ele vai pegar esse evento e vai vincular uma regra. Então, para isso, vocês, Central, precisam criar eventos de controle dentro do SSX. E eu vou explicar o processo aqui. Como é que eu faço para cadastrar o evento de controle? Cara, mamão com açúcar. Vou voltar aqui para a Central, tá, para fazer esse cadastro. É sempre realizado na Central. O seu cliente, ele não tem privilégio para trabalhar com rastreador. Quem que faz o cadastro rastreador? Você. Quem parametriza o rastreador? Vocês. Quem é que cria os eventos de controle? Vocês também. Porque isso é um privilégio daqueles que conseguem trabalhar com rastreadores. Tá bom? Não só isso, vocês conseguem mudar o nome da entrada, vocês conseguem fazer praticamente tudo que vocês quiserem, tá? Com relação aos rastreadores. Então é o seguinte, para cadastrar um evento de controle, eu posso vir aqui no menu Administração, eu tenho o menu Informações e vou acessar Eventos de Controle. Tá bom? Rafael, é muito menu, é muito nome que tem aqui. Como é que eu faço para encontrar assim de forma mais rápida? Tem duas formas, né? A primeira forma é você ficar craque disso aqui, ou seja, utilizar todos os dias o SSX, mas você pode apertar Ctrl F no seu teclado. Quando você aperta Ctrl F no seu teclado, o seu navegador mesmo abre uma ferramenta de busca. E aqui você pode escrever, ó, por exemplo, ó, eventos. Olha só, ele já vai filtrar para você aqui todas as palavras que tem evento. E tá aqui, ó, eventos, eventos de controle e eventos de hardware. O que eu quero são eventos de controle, tá bom? Isso não é uma característica do SSX, isso é uma característica do seu navegador. Tá? Se você usa o Opera, se você usa o Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox, todos esses que eu citei têm essa ferramenta, tá bom? Só uma observação. Vocês provavelmente já sabem disso, mas não tem por que não falar, né? Então, show de bola. Eu vou vir aqui, ó, e vou criar o exemplo que eu dei para vocês, que é freada brusca. Provavelmente já tem uma freada brusca, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já tem freada brusca cadastrado, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, só um momentinho.
Então é o seguinte, eu vou criar um evento de controle freada brusca 13/7, tá bom? Por quê? Porque eu não posso criar 2 eventos com o mesmo nome. Raras exceções, porque esse aqui já foi criado automaticamente, tá bom? Eu vou vir e clicar no sinal de mais dentro de eventos de controle. Vou voltar todo esse processo aqui, ó. Venho em administração, menu informações, eventos de controle. Tá bom? Clicou em eventos de controle, você vai surgir nessa tela aqui, que é a tela dos eventos de controle. E você vai clicar no sinal de mais para cadastrar o evento de controle. Clica aqui, ó. Qual é o evento de controle que eu vou cadastrar? Freada brusca. Vem aqui, ó. Freada brusca, que é 13.07. Bom, pessoal, só porque eu não posso cadastrar 2 eventos com o mesmo nome. Ah, mas se eu tiver 2 rastreadores diferentes? Calma que a gente vai chegar lá. É bem mais fácil do que você pensa, meu amigo. Eu venho aqui, coloco freada brusca e eu acesso essa opção chamada associar evento ao rastreador. Mas quando eu digo rastreador, eu quero dizer o quê? O protocolo. Tá ok? O que você quer dizer com isso, Rafael? Vamos ver aqui agora. Vou clicar no sinal de mais para associar a um rastreador. E é o seguinte, vamos lá. Atenção em mim. Você tem o rastreador Santec. Vocês viram lá no primeiro dia? Foi o primeiro dia que cadastraram no Gateway? Foi, né? Vocês viram lá no primeiro dia o seguinte, que quando você vai cadastrar você vai trabalhar com um rastreador novo, você precisa cadastrar o gateway dele, certo? Aqui é a mesma coisa. No protocolo, você vai justamente selecionar um protocolo, o mesmo protocolo que você associou ao gateway. Por exemplo, é o Santec 300 HD, é o Santec 310U, é o Santec 340UR. Qual o protocolo desse cara? Desses caras, né? É justamente o Santec 300/Santec 340. Funciona dessa forma. Então é o seguinte, você quer trabalhar com eventos de freada brusca. O seu Santec já manda essa informação para o sistema normalmente, tá? Só que é o seguinte, agora eu quero utilizar esse cara, freada brusca, numa regra. Então aí sim, eu vou cadastrar o evento de controle. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer isso, Rafael? Porque dessa forma o sistema ele vai pegar esse evento e vai passar a controlar. E vai ter um olhar diferente para esse evento, porque esse evento vai ser vinculado a uma regra. Se você cria um evento de controle, mas não utiliza na regra, não tem para que você utilizar. O evento de controle é para ser utilizado na regra, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu vim aqui, escolho meu protocolo, Santec 300/Santec 340, e vamos entender aqui o evento inicial. Se o evento que eu quero controlar é freada brusca, qual é o evento que vai dar início à freada brusca? É justamente a freada brusca. Aí, eu venho aqui, ó, e procuro freada brusca. E pronto. Funciona dessa forma. E olha só, a freada brusca controla a duração? Não. Acabou. Você já fez o processo. Você vai vir aqui, clicar em confirmar e salvar. Pronto. Freada brusca já está ok. Acabou. Só que é o seguinte, Rafael, eu não trabalho só com o Santec, não. Eu trabalho com outro rastreador. Qual? Eu trabalho com o Virlock 6. Pô, então beleza. Então temos que saber uma coisa. O Virlock 6 ele tem esse evento? Como é que eu faço para saber? Vem aqui, ó, clica no sinal de mais e vamos procurar aqui o evento, o protocolo dele, ó. Virlock 6. Qual é o evento inicial? Tem que ser freada brusca. Ele tem? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, ele tem freada brusca. Show de bola. Não controla a duração, confirma e salva. Ou seja, dentro de um evento de controle, você pode botar os eventos de todos os seus rastreadores. Fica muito mais fácil para o sistema conseguir trabalhar. Você não precisa cadastrar um evento de controle para cada rastreador. Você cria um evento de controle para cada evento. E dentro desse evento, você vai associar justamente os protocolos dos rastreadores. E dessa forma eu consigo simplificar esse cadastro. Tá bom? Então posso vir aqui e fechar. Lembrando que o nome do evento que eu criei foi esse aqui, ó. Freada brusca. 13/7. Tá bom? E fecho. Pessoal, esse é o exemplo para cadastro de evento de controle. Para você identificar o evento, ou seja, eu não quero
trabalhar com regra, mas eu quero saber depois, no final do mês, quero tirar um relatório para saber quantas vezes ele teve freada brusca. Eu preciso cadastrar o evento de controle? Não. O evento de controle só serve para uma coisa, regra. Tá bom? E agora, com todo esse processo já realizado, que foi o cadastro de área, o cadastro de eventos de controle, para trabalhar com os eventos na regra, aí sim nós vamos partir para a regra. Administração, regras. Em alertas, regras, pessoal. Eu venho aqui, pessoal, clico no sinal de mais para cadastrar uma nova regra, tá bom? Nós vamos cadastrar aqui umas 3, talvez 4 regras, para a gente entender como funciona isso. Vamos lá, vamos trabalhar com os exemplos. O que a gente cadastrou até agora aqui? A gente cadastrou uma área e o evento de controle. Tá? Então vamos fazer uma regra baseada em área e uma regra baseada em evento de controle. E depois vamos misturar tudo isso. Vamos lá. A primeira regra que eu vou fazer é regra de freada brusca. Então bota aqui, ó, freada brusca do dia 13 do 07. Tá? Eu não preciso colocar o nome que eu coloquei para o evento para cadastrar a regra não, tá, pessoal? Eu posso vir aqui e colocar o nome que eu quiser. Então eu venho aqui, freada brusca, a unidade organizacional para vocês é a administração geral e pronto. Tá? Não trabalho com grupo, não trabalho com vigência, sem funcionário, sem país. E aqui tem essa opção, ó, requer tratamento. Se a regra requer tratamento, quando essa regra for violada, para onde é que ela vai? Onde é que ela vai? Ela vem para cá, ó, mostrar para vocês. Ela vem para essa tela de alerta sem tratamento. Aí a gente volta lá no início do treinamento, no outro dia. Que é o quê? Todo alerta, você vai ter que fazer o quê? Abrir um chamado para tratar, tá ok? Aí você vê que o exercício ele começa a se fechar, né? Ele é todo arrumado. Uma coisa depende da outra. Tá? E quando você tem um bom entendimento do sistema, aí você consegue trabalhar com ele. Então é o seguinte, requer tratamento, então vai gerar o quê? Além de gerar um alerta em si, vai aparecer aqui, ó, alerta sem tratamento. É um alerta que exige um chamado, tá bom? Ou seja, é toda regra que precisa de tratamento? Não. Tá? Mas agora, eu quero ser notificado. Você quer ser notificado? Então vem aqui e escolha requerer tratamento, tá bom? Quando você habilita essa opção aqui, ele vai te perguntar qual a categoria de chamado. Você pode vir aqui e colocar geral, tá bom? Feito isso, só clicar em salvar. Show de bola. Agora é o seguinte, essa regra é baseada em eventos de controle, certo? Eu vou vir nessa segunda opção, que são chamadas condições e eventos. Ou seja, qual é a condição, tá? O que precisa acontecer para violar a regra? Vamos entender aqui. O seu rastreador, ele consegue enviar para a central o evento de freada brusca. Beleza? Só que, para vincular esse evento à regra, eu preciso criar um evento de controle. Beleza, já fizemos isso. Agora é o seguinte, qual é o evento que o rastreador precisa violar? Eu já perguntei isso de novo, vou perguntar de novo, só que agora nessa tela. Qual é o evento que o meu rastreador precisa violar para violar a regra de freada brusca? É justamente o evento freada brusca. Então eu venho aqui, ó, no evento de controle, e eu vou cadastrar aquele evento de controle que eu acabei de cadastrar em evento de controle. É o mesmo nome, pessoal, evento de controle. Eu venho aqui, seleciono, eu posso digitar freada brusca. E olha só, freada brusca 13 do 7, que é o evento que cadastramos hoje. E eu posso salvar. Show de bola. Então é o seguinte, com isso, o que acontece? Sempre que meu rastreador violar o evento de freada brusca, toda vez que o meu rastreador enviar um evento de freada brusca, além de eu receber esse evento como eu já recebo normalmente, o que vai acontecer? Esse evento vai me gerar um alerta. Por que vai gerar um alerta? Porque esse evento foi gerado um evento de controle, ou seja, você passa a controlá-lo, e esse evento de controle foi vinculado à regra. Então aqui eu já tenho um esquema todo montado. E funciona dessa forma todas as regras. Eu trabalho em cima das condições. O que é condição? É a condição para a regra violar. Ou seja, o sistema te pergunta, operadora, o que precisa acontecer para violar a regra de freada brusca? Você vai responder para ele da seguinte forma. Para violar a regra de freada brusca, ele precisa o quê? Cumprir esse evento de controle aqui, ó. Freada brusca. Ou seja, o sistema tem que receber do veículo a freada brusca. Funciona dessa forma. Simples. É preto no branco. Beleza, então, pessoal. Eu fiz aqui a minha regra. Tem algumas informações adicionais, tá? Eu posso vir aqui, ó. Eu preciso vir, na verdade, em associar unidades rastreadas à regra. A regra está criada, mas a regra não é para todo veículo. A regra é só para os veículos que você quer. Então aqui, ó, eu venho em associar unidades rastreadas à regra e eu vou conseguir visualizar o quê? Todas as unidades rastreadas, ou seja, todos os veículos que eu tenho cadastrados aqui. Então eu venho aqui e eu quero, por exemplo, ó, eu quero associar o Virloc 6 aqui e esse Fiat Palio. E olha que bacana. Vocês lembram que lá no protocolo, lá no evento de controle, eu associei dois protocolos, Virloc 6 e o do Santec? Olha aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, o modelo do rastreador, olha os modelos que tem aqui, ó. Virloc 6, Virloc 6, Virloc 6, Santec, Santec, Virloc 6, Santec. Só vão estar listados para mim
os rastreadores, né, os modelos rastreadores que fazem parte daqueles protocolos. Ou seja, não tem como você vincular uma regra baseada em eventos de controle, um veículo que tenha um protocolo de rastreador que não esteja vinculado ao evento de controle. Então é o seguinte, quais são os rastreadores que você tem? Ah, eu tenho um Santec, um GV50 e um Virloc 6. Então você, quando for cadastrar um evento de controle, cadastre o evento de controle para todos os protocolos que você trabalha. Tá bom? Para todos. Por quê? Porque em algum momento o seu cliente vai te pedir, olha, eu quero ser notificado quando isso acontecer. Você já se antecipou. O evento de controle já está criado e já está com o protocolo do rastreador dele. Beleza, pessoal? É claro que isso é gradualmente. Tá bom? À medida que o seu cliente for pedindo, você vai realizando. Aí você pode contar com a gente do treinamento aqui, do pessoal de implantação para ajudar vocês. E com suporte também, posteriormente. Eu venho aqui, escolho as minhas unidades rastreadas e clico em salvar. Lembrando, sempre clique em salvar. Tá bom? Agora é o seguinte, além dessa aqui te gerar um alerta no sistema, isso aqui consegue te enviar um e-mail, toda vez que a regra for violada, consegue te enviar um SMS e você recebe um push pelo aplicativo. Tá bom? Você consegue fazer isso. Como é que eu faço para configurar isso? Eu venho aqui, ó, em notificações. E em notificações eu vou preencher da seguinte forma, olha. Notificar o responsável pela unidade. Quem é o responsável pela unidade? Vamos ver aqui? Quais são as unidades? Olha só. As unidades rastreadas, tá, pessoal? É o Fiat Palio KUB 2277. Se eu vier aqui em veículos, vamos lá em veículos para ver quem é o responsável dele e como é que eu faço para colocar um responsável pela unidade rastreada. Eu venho aqui, ó, identificação e procuro KUB. Aí, ó, Fiat Palio KUB 2277. Eu venho aqui, acessei o veículo, acesso os dados da unidade rastreada. E nos dados da unidade rastreada eu tenho aqui os responsáveis. Olha quem é o responsável. É o Rafael Matos e o Josias Fernandes. Esses dois são responsáveis. Pode sempre ser mais que um, tá bom? Então, lá em regras, quando eu venho aqui em notificações e escolho a opção de notificar responsável pela unidade por e-mail, por SMS e por push, ou só por push, ou só por e-mail, independente da forma, né? Quando eu escolho aqui para notificar o responsável pela unidade, quem é que vai receber a notificação? É o usuário que eu tenho cadastrado, vinculado aqui como responsável do veículo que está na regra. Simples assim, tá bom? Ou seja, esse responsável vai receber a notificação no celular dele, tá? Quando você tem o aplicativo do SSX Mobile, que é um aplicativo gratuito, quando você tem, né, o SSX, você recebe a notificação via push no próprio aplicativo, como se fosse uma notificação de WhatsApp. Vai aparecer lá, seu veículo, freada brusca, pode aparecer só freada brusca. Você que determina que mensagem vai aparecer, tá bom? E como é que você determina a mensagem que vai aparecer via push para o responsável pela unidade? Tá bom? É no próximo menu aqui. Outra informação é o seguinte, quando que vai notificar? No início da violação ou ao fim da violação? Tá? Isso aqui também você vai escolher. No caso do evento de freada brusca que não controla a duração, tanto faz. Se é no início, no fim ou em ambos, porque ele é um evento que ocorre instantaneamente e no momento que ele ocorreu ele já acaba. Tá bom? Ele não controla a duração. Então vem aqui, ó, vou botar no início aqui, vou salvar. E no próximo menu, que é o e-mail da notificação da regra, eu vou escolher o que vai ser enviado. A mensagem. Junto à mensagem tem aqui as informações adicionais, tá? Eu posso inserir os dados da unidade rastreada, eu posso inserir os dados do motorista, caso você trabalhe com identificação de motorista, se a regra foi violada por um motorista no momento, que estava dirigindo naquele momento, essa informação vem junto com o alerta, tá bom? E você pode vir aqui e exibir no mapa a posição. Se você for receber notificação por push, nem precisa, né?
porque você consegue ver no histórico, tá bom? Isso aqui é muito se for por e-mail, por SMS. Então é o seguinte, o texto da notificação por SMS e por push é preenchido no mesmo campo, que é este campo aqui. E aqui eu vou botar um texto simples. Freada brusca. Junto a essa mensagem, freada brusca, vai vir o que também? Os dados da unidade rastreada e os dados do motorista, porque o seu cliente pode ter mais de um veículo, né? Então é interessante você preencher essas informações do jeitinho que eu estou mostrando para vocês. Cabe ressaltar que a notificação por e-mail, ela é possível apenas se você tiver um servidor de e-mail hospedado, né? Como, por exemplo, o SendGrid, tá bom? Funciona dessa forma. Eu venho aqui e clico em salvar. Esse aqui foi exemplo para cadastrar uma regra de freada brusca. Só isso. Beleza? Fecho aqui. E agora eu vou cadastrar uma regra baseada na área. Ou seja, sempre que o meu veículo entrar naquela área, eu quero ser notificado. Então aqui, ó, vou botar o nome da regra de entrada em área. Desde do 07. Unidade organizacional, administração geral, requer tratamento, categoria geral. Desse jeito aqui. Quando eu venho aqui em condições e eventos, olha que bacana, você não precisa trabalhar com condições e eventos nesse caso. Você pode vir aqui, ó, direto em áreas e rotas. E aqui, ó, nessa opção de áreas e rotas, eu vou selecionar a área que eu cadastrei e associar aquela regra. Como é que eu faço? Aqui eu tenho 3 símbolos. Aqui, esse primeiro símbolo é o símbolo de grupos. Aqui o segundo símbolo é o símbolo das áreas. E esse terceiro símbolo é o símbolo das rotas. Tá bom? Por exemplo, eu venho aqui em áreas, que é esse símbolo aqui, e eu tenho aqui as minhas áreas cadastradas. Vou procurar a área que eu cadastrei hoje, Campo de São Bento. Tá aqui, ó, Campo de São Bento. Seleciono aqui e eu quero o seguinte, ó, toda vez que o meu veículo entrar naquela área, eu quero ser notificado. Aqui embaixo eu tenho 2 opções, detectar entrada e detectar saída. No meu caso, é detectar a entrada. Por quê? Porque sempre que ele notificar dentro da área, ou seja, sempre que ele mandar uma posição dentro daquela área, eu vou ser notificado. Por isso, detectar entrada. Se fosse detectar a saída, como que seria? Toda vez que meu veículo mandar uma posição fora daquela área, eu vou ser notificado. Então, entendam que com uma área você pode trabalhar de formas diferentes, tá bom? Com cada regra. Pensa da seguinte forma. Um exemplo para cada um. No caso do Campo de São Bento, se eu venho aqui e escolho detectar entrada, é o seguinte, sempre que meu veículo entrar lá, eu vou ser notificado. E como seria um exemplo prático para detectar saída? Digamos que você tem um carro, o seu cliente tem um carro, e ele só anda com aquele carro dentro da cidade. Ele não sai da cidade, de jeito nenhum. Então você cria uma área, você pode chamar de cerca, tá bom? Você cria uma área ao redor da cidade, e se ele comunicar fora da cidade, isso vai gerar um alerta. Então você escolheria a área aqui, tá bom? Por exemplo, digamos que o nome da cidade fosse Campo de São Bento, iria escolher a opção detectar saída. Se ele comunicasse fora daquela área, isso iria te gerar um alerta, tá bom? Esse é o exemplo de detectar entrada e detectar saída. No meu caso, detectar entrada. Escolha a área, a opção detectar entrada e salvo. Ao fazer isso, eu venho aqui em associar unidades rastreadas à regra e associo a unidade rastreada. Por exemplo, eu quero o mesmo veículo de antes. E olha aqui, olha essa diferença aqui. Eu trabalhei com eventos de controle? Eu não trabalhei com eventos de controle, eu estou trabalhando só com área. Nesse caso, eu não preciso me limitar a certos tipos de protocolo. Qualquer unidade rastreada pode ser vinculada a uma área, tá bom? A uma regra que trabalha com área. Então aqui eu venho na unidade rastreada e procuro o CalB. Fiat Palio CalB 2277. E clico em salvar. Pronto. Tá pronto. O que eu fiz? Só mexi em 3 telas. A tela inicial, deixei desse jeito. Associar áreas e rotas à regra. Eu só vim aqui
e selecionei o campo de São Bento, detectei a entrada, desse jeito. E associar unidades rastreadas à regra, eu só vim aqui, escolhi meu veículo Fiat Palio e salvei desse jeito. E acabou. Já fiz a minha regra aqui, beleza? Ou seja, fiz uma regra de eventos de controle e fiz uma regra também de área. Eu posso misturar os dois, Rafael? Pode. É o que a gente vai fazer agora aqui. Eu fecho. Vou cadastrar uma nova regra. E olha só o nome da regra que eu vou botar. Freada brusca. Dentro do campo de São Bento. Freada brusca dentro do campo de São Bento. Vou botar aqui, ó, freada brusca dentro de área. Tá bom? Eu venho aqui, escolho, preencho dessa forma. Sempre com o nome e unidade organizacional. Se requer tratamento, categoria dele. Salva. Agora é o seguinte, eu vou trabalhar com duas paradas. Com evento de controle e com área. Então eu tenho que vir aqui em condições. Escolher o evento de controle. Freada brusca. 13/7. Certo? E depois eu venho aqui e seleciono a área. Campo de São Bento. Ou seja, eu estou dizendo para o sistema isso aqui, ó. Sempre campo de São Bento, detectar a entrada e salva. Sempre que ele mandar para mim um evento de freada brusca dentro do campo de São Bento, eu vou ser notificado. Ou seja, eu apliquei dois filtros aqui na minha regra. O evento e a área. Eu poderia aplicar mais um filtro? Poderia também. Mais um outro? Poderia. Desde que fizesse sentido. Tá bom? Tem que estar coerente essas condições. Elas têm que, de fato, poder ser. Elas devem ser, né, possíveis serem violadas ao mesmo tempo. Para que, de fato, viole a regra. Tá? Escolheu o evento, escolheu a área, é só vir aqui e escolher a unidade rastreada. Mais uma vez, eu vou vir aqui e vou escolher o CAUB dos 277. Percebam que agora tem menos veículos. Por que tem menos veículos que antes? Porque por mais que eu esteja trabalhando com a área, eu também estou trabalhando com o evento. E o evento está associado àqueles protocolos rastreadores. Entende? Lembram disso? Eu venho aqui e salvo. Tá bom? Mas, pessoal, eu vou dar um último exemplo, tá, de regra, porque os exemplos são milhares, de fato. Tenta entender tudo que o seu rastreador traz pode ser uma condição para a regra. E qual é uma dessas situações? Eu vou falar de velocidade, uma regra bem tranquila de velocidade. Eu venho aqui, clico no sinal de mais e vou criar uma regra bem simples de velocidade. Ó, excesso de velocidade, 80 km por hora. Unidade organizacional, administração geral, requer tratamento, categoria geral. E salvo. Ah, já tem uma regra com esse nome. Então vou botar aqui, ó, 13/7. Tá bom? Vamos lá. Eu venho aqui em condições e eventos. Aqui em cima eu tenho listado os eventos, certo? Aqui embaixo eu tenho listado o quê? Os sensores, os atuadores e as telemetrias. As telemetrias vão trazer para mim algumas informações, né? Várias informações. Que informações são essas? Eu posso vir aqui, clicar e vou conseguir visualizar todas as informações. Tá ok? Uma delas é a velocidade. Então eu posso ir lá embaixo e tem aqui, ó, velocidade. Tá ok? E aqui eu começo a montar a minha regra. A minha regra é de excesso de velocidade de 80 km por hora. Então, sempre que a minha velocidade, eu venho aqui e clico no segundo item, ó, for maior ou igual a 80, vai violar a regra. Então, olha, velocidade maior ou igual a 80, adiciono, pronto, e salvo. Ou seja, a primeira condicional da minha regra é essa aqui, se a velocidade for maior ou igual a 80. Qual é o segundo item que eu vejo muitos colocarem? Ignição ligada. Né? Faz sentido? Faz sentido, mas se o seu veículo não comunicar a ignição ligada, se ele tiver 80 por hora em cima de uma cegonha, em cima de sendo carregado, né?
vai comunicar, vai violar a regra. Então você não precisa colocar nesse caso aqui a ignição ligada, tá bom, pessoal? Não precisa, não tem necessidade. Você pode? Pode, tá? E você poderia vir também, e além de ser uma regra de excesso de velocidade de 80 km por hora, poderia ser uma regra de excesso de velocidade de 80 km por hora dentro de uma área. E eu poderia vir aqui e escolher a área do Campo de São Bento. Por que Campo de São Bento? Foi a área que eu cadastrei hoje com vocês, tá bom? Então vem aqui, ó. Campo de São Bento. Então, se escolho detectar a entrada. Ou seja, sempre que ele violar, sempre que ele exceder a velocidade de 80 km por hora dentro dessa área, a regra vai ser violada. Vai te gerar um alerta. E se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, detectar saída. E como é que funcionaria dessa forma? Ele poderia violar a regra, ele poderia exceder a velocidade dentro da área que não é danada. Mas se fosse detectado uma velocidade acima de 80 km por hora fora dessa área, aí sim iria violar a regra, tá? Ou seja, tenta imaginar uma fórmula, pessoal. A regra é uma fórmula. Quais são as condições? As condições é justamente aquilo que o seu rastreador traz para você. Então é o seguinte, perguntem para si mesmos, nesse momento, o que o meu rastreador pode fazer? Tem várias informações na sua mente. E essas informações podem ser as condições das regras. Se o seu rastreador identificar algo, com essa informação, você pode criar uma regra. Para que serve uma regra? A regra tem uma finalidade, atender a necessidade. Né? Obviamente, alertar, né, também, mas é atender a sua necessidade. Então, entendendo a sua necessidade, sabendo do que você precisa, você já tem um norte para vir aqui na regra e montar a sua regra, tá bom? Vão na base de vocês, montem as regras de vocês e tentem entender como funciona, tá, esse sistema. Passem a utilizar, não parem de utilizar o sistema para que vocês não caiam no desuso. Não esqueçam como funciona, tá? Após esses treinamentos, podemos ter outros treinamentos, tá? Com os treinadores voltados já para a operação de vocês, treinamentos individuais, tá bom? Fiquem à vontade. Eu venho sempre e clico em salvar. E não esqueçam de vir em associar unidades rastreadas à regra. Venham aqui, escolham um veículo. Eu vou pegar o KUB mesmo. Seleciona o veículo. Salvou. Perfeito. A minha regra está criada. Aí sim, eu finalizo.